Ok. Gravando. Boa noite, gente. A gente está de novo aqui reunido para um segundo encontro do ciclo formativo do Instituto Aaron Swartz. Dessa vez num formato gravação de ligação, para ter mais rostos e mais conversa, em vez de ficar eu falando sozinho, como no último, que foi uma live. E aqui a gente está com 2 textos do Aaron Swartz. Um texto dele quando ele já era bem criança, jovem na escola ainda, que é sobre uma grande reunião que ele teve com o diretor da escola. E o outro texto é dele mais velho, já falando sobre a América após a meritocracia, que é um livro do Chris Hayes, O Crepúsculo das Elites. Qual dos 2 textos vocês acham mais interessante, mais atenção, que vocês gostariam de começar conversando sobre ele? Acho que a meritocracia acho mais interessante. É mais atual pra gente agora. Sim. Certo. Então, o Aaron geralmente acaba sendo visto como um technobro, né? Porque ele tem essa história com o Vale do Silício, com o Reddit e tal. Então, muita gente que não conhece o Aaron imagina ele como o mesmo tipo de mentalidade dessas pessoas, tipo Elon Musk ou Mark Zuckerberg. E o Aaron era muito distinto disso, né? E alguns textos dele deixam bem evidente. Um texto que deixa isso bem evidente é o que a gente vai conversar hoje. Ele começa falando sobre o livro que ele leu, né, O Crepúsculo das Elites, América após a Meritocracia, do Chris Hayes, e elogia bastante o livro. Então, é uma coisa assim, do Aaron imaginando como o mundo pode ser explicado segundo aquela obra. Né? E o que eu achei bem legal, assim, logo no começo, é que esse texto é uma crítica, né, à ideia de meritocracia, que é uma ideia tão comum na cultura americana. Vocês são familiares com a ideia do que seria a meritocracia, para começar a conversa, né? Porque às vezes a pessoa fala muito, mas não sabe definir o que é meritocracia. Vocês definiriam como a meritocracia? Não pode ficar tímido, gente. Pode falar, não tem resposta errada. Bom, eu vou me arriscar aqui. Bom, eu acho que quando você praticamente quando você já nasce pobre, você já nasce praticamente desvalorizado na sociedade, né? Você tem que correr muito atrás de muita coisa. Enquanto muita gente já tem muito privilégio, já desde muito pequeno, e às vezes uma simples oportunidade pode abrir muitas portas. Então, acredito que essas pessoas que têm essas oportunidades às vezes acabam não compartilhando e ou não colaborando junto com a sociedade. Acho que para mim isso seria meritocracia. A meritocracia seria não colaborar? Ou então Não seria. só não colaborar, mas aquele sentido de você, vamos supor, você ter mérito, mas você ter mérito por alguma coisa que você já nasceu com aquilo, mas você não você praticamente não tem não desempenha o papel de cidadão como assim deveria ser. Bom, não tipo, a ideia de que você está trazendo da pessoa que não nasceu com condições e que não tem uma oportunidade tem tudo a ver com essa discussão sobre a meritocracia. Mas quando você pensa a ideia de mérito, é uma ideia de que a pessoa tem por merecer, né? Digamos, ela é talentosa ou é capaz e tem esse talento reconhecido, então ela é recompensada por esse talento. Quando você fala cracia, é poder, né? Que nem democracia é poder do povo. Autocracia é poder, digamos, das autoridades, dos militares ou ditadores. Né? E quando se usa meritocracia, é uma suposição de que vai ter o comando, né, o poder dos melhores. Então, em vez de a pessoa ter um cargo porque é filho de alguém, ou ter uma posição de riqueza porque herdou tudo, você teria uma sociedade onde todo mundo teria uma chance igual, ou uma chance justa de chegar onde quer chegar. Né? E esse é um discurso muito frequente no Vale do Silício e nos Estados Unidos como um todo. Né? É como se eles acreditassem que realmente é uma corrida de pares iguais, né? Todo mundo tem a mesma chance. Mas quando você olha para a sociedade, tanto a brasileira quanto a americana, não é exatamente isso que você vê. Né? Então, um pouco o que você tentou falar, tipo, as pessoas às vezes nascem pobres e não têm a oportunidade dada a elas de se
construírem, digamos, né? Ganharem opções, ou ganharem carreira, ou ganharem educação, ou saúde, oportunidade de emprego. Né? Então, essa ideia de que os melhores seriam escolhidos ou seriam recompensados por serem bons é uma ideia que é muito apelativa para uma sociedade que vem bem antes disso, né? Que é a ideia do feudalismo, que está todo mundo com castas, né? São nobres, nasceram nobres, vão morrer nobres, e o plebeu nasce plebeu, vai morrer plebeu. Né? Então, mudar essa sociedade que é tão enrijecida e engessada para uma sociedade que todo mundo tem uma chance, parece ser um sonho, né? Revolucionário, assim. Mas, ao mesmo tempo, a gente não vê isso. Né? Como é que é possível uma sociedade meritocrática quando tem pessoas que a gente chama de nepo babies, né, que nascem, são filhos de pessoas famosas ou ricas, e aí já tem toda a vida feita, e nunca vão ficar pobres mesmo que gastem todo o dinheiro da vida. Mesmo o Elon Musk com 14 filhos, é muito difícil todos eles ficarem pobres e não terem uma carreira ou um sucesso, né, na vida, só por serem filhos do Elon Musk. Então, o Aaron, quando ele está aqui no começo do texto falando sobre essa discussão sobre reduzir a desigualdade econômica, é uma temática que o cara está sempre pensando, assim, tipo, como é que a gente faz para todo mundo ter uma vida melhor de alguma forma? E meritocracia seria uma resposta que não é essa resposta, né? Mas que se propõe como se fosse. Ela finge que é. E ele coloca como se a pista para uma solução, né, dessa é pensar qual é a alternativa à meritocracia. Ele pergunta assim, se o problema é a meritocracia, de alguma forma a solução é taxar os ricos. Vocês imaginam que o rico paga muito imposto? Não? Quanto vocês acham que vocês pagam de imposto? Tem um discurso que o imposto é roubo. Né? O Aaron nunca faz esse discurso. Da onde vem esse discurso, né? E por que achar que assim, alguém vai pagar muito imposto é um problema? Vocês imaginam alguma coisa a respeito disso? Tipo, taxar os ricos é uma solução para um mundo mais meritocrático? Ou um mundo mais justo? Ou um mundo menos desigual? Não sei se eles falam alguma coisa, mas tá mudo. Acho que foi com a outra pessoa. É porque os meninos estão aqui fazendo uma bagunça, mas eu acredito que sim, que é uma das formas de solucionar. Assim, porque... eu estava ouvindo um podcast essas semanas aí, porque teve essa discussão do imposto no Brasil, né? E aí, assim, é muito desproporcional, né? A gente paga proporcionalmente muito menos imposto, muito mais imposto do que os ricos, né? Enfim, por conta... Então, assim, eu acho que seria uma das soluções do mundo. Não sei se foi essa a sua pergunta, né? Se a gente acha que seria uma solução. Eu acho que sim. Porque o Aaron, ele lê um bocado da história americana, né? E aí ele vê essa situação que no passado os ricos pagavam muito mais imposto, e com o tempo o imposto dos ricos foi diminuindo, e eles foram cada vez concentrando mais e mais riqueza. E quando ele lê o Hayes, né, o Hayes está criticando essa ideia da meritocracia, e aí ele coloca aqui no texto, né, se a alternativa não é escolher cirurgiões por loteria, qual seria então a solução? Né? Tipo, parece meio sem sentido falar isso, né? Como assim escolher cirurgiões por loteria? É que ele está dizendo assim, como as pessoas entendem a meritocracia como um governo dos melhores, então um médico bom vai sempre ser mais valorizado, e quando você for no médico, você vai ter o melhor para atender você, né? Muita gente critica, por exemplo, as cotas, porque as cotas dariam para pessoas que não são tão talentosas quanto outras, porque o vestibular que diria qual é o talento das pessoas, uma carreira, e aí você teria médicos piores, que foram escolhidos entre as pessoas que não eram as melhores no vestibular. Então, essa ideia de escolher cirurgiões por loteria é como se fosse uma crítica infantil para a ideia de que, se não for meritocracia, a gente vai fazer o quê? Vai escolher aleatoriamente quem são os profissionais, para todo mundo ter a mesma chance? Então, é um argumento absurdo, assim. Né? Então, ele está colocando que o Hayes entende que a discussão não é sobre como escolher os médicos, os advogados, os engenheiros, mas sim é sobre outra coisa, né? Sobre a desigualdade de poder. Então, desigualdade de poder é uma coisa bem diferente, né, de você ter essa discussão de quem são os melhores. Então, ele coloca aqui, a meritocracia diz, deve haver alguém que governe, então que seja o melhor. O igualitarismo responde, por que deve haver? Essa é uma pergunta legal, né? Por que o Aaron encarna dessa pergunta e resolve colocar ela logo ali na entrada? Tipo, a gente imagina que sempre tem uma necessidade da gente
escolher ou apontar quem são líderes ou melhores do que os outros, né, na sociedade. E isso incomoda ele. Então, o Aron tem uma visão quase que radical, né, assim, de igualitarismo. De talvez as perguntas sejam erradas e talvez isso seja uma discussão que tipo está perdendo o nosso tempo, imaginando em como estratificar, né, como separar os melhores. Né? Então, por exemplo, não faz sentido você ter uma educação, uma competição que tenta separar quem é aquele mais talentoso. O melhor seria todo mundo ter uma oportunidade igual, né, uma capacidade igual de participar desse sistema, de contribuir para o conhecimento. Por isso que ele é tão radical a respeito do conhecimento ser livre, né, e disponível para todos. Porque se você pensa na meritocracia, você imagina só as pessoas que conseguem passar no vestibular devem ter acesso às discussões científicas, aos textos científicos, ou à academia. Né? Então, todo mundo que não passa, que pena. A gente não precisa de você, você não é bom o suficiente, sai daqui, sabe? Então, essa é uma lógica completamente absurda, mas é o que a gente vive hoje. Né? Muitos materiais, tanto de arte, quanto de ciência, quanto de vários outros campos assim, né, que a gente precisa ter o acesso ao conhecimento, são restritos a quem tem o dinheiro para pagar por ele, ou então a capacidade de passar naquela prova de múltipla escolha, ou então a sorte de ter uma alimentação adequada para poder chegar nesse nível, né, de fazer o vestibular e ter uma chance real, porque muita gente, por exemplo, passa fome em casa, e a única refeição que tem é na escola. Aí chega na escola e a escola não oferece uma refeição adequada. Então você tem uma espécie de sistema que não tem competição entre iguais. E mesmo que tivesse, será que isso é desejável? Então o Aaron está apontando que, na verdade, você não devia estar se preocupando com esse tipo de seleção, né? de tentar imaginar uma sociedade escassa e que os melhores que têm que ser escolhidos para poder não desperdiçar recursos. Porque nessa visão meritocrática, é um desperdício você ter pessoas que vão para esses lugares, ocupar esses espaços e não são as melhores. Então você vê que é uma ideia bem perversa, assim. E eu vou arriscar aqui só atrapalhar a Eu gravação. gostaria de adicionar um negócio. Diga. Assim, tipo, quando eu tava no ensino médio, tipo, eu praticamente odiava a escola. Acho que pela forma como eles ensinavam, eu não gostava muito. E eu lembro que quando eu saí do ensino médio, fui para a faculdade, eu lembro que eu comecei a pesquisar bastante por conta própria. E aí eu tinha me deparado com um monte de artigo científico, um monte de revista científica, só que na verdade era muito caro, eu não tinha condição de pagar. Mas era um conteúdo muito rico, assim, tipo, era muita coisa que eu gostaria de estar inserido. E às vezes era com dinheiro público aquilo, e tipo, coisa que todo cidadão deveria ter. E eu acho que, tipo, espalhando esse conhecimento poderia, tipo, não só, tipo, melhorar a vida de uma pessoa, mas de milhares de pessoas. Sim, a experiência do Aaron também, né? Eu dei a escola dele. E é outro texto, né, que eu passei hoje. E, assim, você pensar bem nessa história, né? Quase toda pesquisa no mundo é feita por universidades públicas. Mesmo nos Estados Unidos aqui, uma parte das pesquisas em universidades privadas é pagas pelo governo. Por exemplo, o Exército, que financia certas pesquisas, ou por agências de desenvolvimento. Então, o dinheiro realmente é público e o conhecimento se torna privado, né? Porque quando você pensa numa revista científica que cobra assinatura para ter acesso aos artigos, não é porque os cientistas estão sendo bem pagos por essa revista e precisa contratar um monte de gente para ela existir. Na verdade, é tudo trabalho voluntário. Então, o cientista não recebe, ele escreve para poder ter um papel assim mais relevante na carreira dele, né? Quanto mais publicação, mais reconhecido ele é, mas não ganha dinheiro por isso. Outro cientista revisa sem ganhar dinheiro por isso também, então corrige os erros ou impede, né, desinformação nas revistas científicas, e a revista só publica e ganha dinheiro em cima do trabalho de todo mundo, de quem quer ler, de quem publicou e de quem avaliou. Né? Então é uma coisa assim, bem absurda mesmo. E o cidadão que pagou com o imposto dele aquela pesquisa não tem acesso. Diga, Lucas. Não, só para comentar, esse parágrafo me chamou bastante atenção, o que você leu do Lucas Lago? deve haver alguém que governe, Tá mudo, a gente então não que consegue ouvir seja... você. Vocês não estão me ouvindo? Ainda não achou. Ok, depois você pergunta então. Ou fala. Então, o Aaron, ele faz o que muito americano gosta de fazer, que eu não acho muito produtivo,
mas que é uma coisa da filosofia liberal daqui, né? Que é, vamos imaginar um cenário. Então você cria um cenário ideal em que tem alguma coisa acontecendo, porque esse cenário ajuda você a descrever o problema que você quer descrever, em vez de pensar em algum caso real ou alguma coisa que você possa realmente apontar e mostrar o que aconteceu, né? Então ele fala, imagina um mundo de ficção científica em que a produtividade atingiu alturas tão impressionantes que todos podem ter os bens que desejam apenas com o trabalho que as crianças fazem por diversão. Ao girar os botões do seu MakerBot local, as crianças produzem comida, roupa e iPhone suficiente para satisfazer a todos. Então, em vez de trabalhar, a maioria das pessoas passa o dia fazendo yoga ou pescando. Mas a escassez não desapareceu completamente. Ainda há competição pelos melhores pontos de pesca. Então, continuamos a deixar que eles sejam alocados pelo mercado. O ponto de pesca é cobrado e as pessoas que realmente o desejam ganham dinheiro para pagar por eles, ajudando outras pessoas através de várias tarefas. Esse tipo de cenário absurdo que ele coloca é que ele quer falar assim, digamos que não existe escassez. Isso para ele é um cenário hipotético, mas se você olhar a sociedade que a gente vive hoje, existe mais casa do que a gente precisa para morar, existe mais comida do que a gente precisa para comer, existe mais dinheiro do que a gente precisa para ter uma vida digna, existe mais conhecimento do que o necessário também para poder oferecer saúde, por exemplo, para todo mundo, e educação para todo mundo. Então, assim, o cenário de imagine não existir isso é para tentar não discutir sobre isso, né? Porque esse já é uma discussão enorme que as pessoas vão dizer que existe sim, porque se der para todo mundo aí vai falir esse sistema e não vai conseguir produzir. Então é sobre como os incentivos do sistema atual mantêm esse tipo de lógica como algo aceitável, né? De que não tem o suficiente. E aí quando ele propõe, tipo, se fosse uma coisa super simples que até o trabalho das crianças consegue resolver, isso também é outra discussão que é de sair da ideia de que o mundo está existindo porque muita gente está se esforçando muito para que ele exista, para uma ideia de que é possível fazer o mundo acontecer com pouco esforço. Só que quando você olha para os gráficos de produtividade pelo tempo, por exemplo, como o trabalhador de hoje produz mais do que o trabalhador de 30 anos atrás, 40 anos atrás, você vê que essa ideia imaginária, ela não é tão imaginária assim, né? Tipo, se a gente realmente trabalhasse só o que precisa, a gente estaria trabalhando cada vez menos. E a gente não vê isso, né? E a gente não ganha cada vez mais também. Então, tem uma extração do trabalho para outra pessoa que não está envolvida nessa discussão do trabalho para realizar as coisas que o mundo precisa. Ou seja, quando o Aaron propõe esse cenário hipotético, ele nem está problematizando tudo isso que já existe hoje. Mas o cenário hipotético serve para o quê? Se a gente realmente tem alguma coisa que não se encaixa na discussão de necessidade, for só porque a pessoa quer mais e aí usa para distribuir recursos para as pessoas que mais desejam, que não são recursos necessários, um sistema meritocrático, mesmo assim, o Aaron ainda vê um problema, né? Ele bota, nesse tipo de mundo, a desigualdade não parece ser um grande problema. Claro, algumas pessoas conseguem os melhores pontos de pesca, mas isso é porque fizeram mais tarefas. Se você quiser o ponto mais do que eles, você pode trabalhar mais, mas a desigualdade não vem com poder. O cara com o melhor ponto de pesca não pode dizer, transa comigo, você está demitido. Então, ele usa esse tipo de abstração maluca para poder problematizar outra coisa do mundo, né, que é como quando existe escassez e quando existe desigualdade, você tem um desbalanço de poder tão grande que alguém te ameaça com sua integridade corporal, né, tipo fazer sexo ou qualquer outro tipo de coisa degradante para aquela pessoa que não deseja estar naquela situação, né, em troca do acesso ao recurso. Então, tipo, o Aaron não está escolhendo para fazer o cenário imaginário dele a situação mais leve possível, né? Ele já está pensando, tipo, em como essa situação problemática poderia ser discutida de outra forma. E aí tem uma marcação aqui que eu fiz, né, com um hiperlink, para poder mostrar um site que tem essa discussão sobre abuso de poder nos escritórios. Um texto que o Aaron também leu e ele marcou no texto dele. Então, o Aaron traz esse exemplo porque ele leu outra coisa que fala algo parecido com isso, e não porque ele simplesmente estava imaginando sozinho. Aí ele fala, esse mundo de ficção pode parecer ridículo, mas é basicamente aquele que Keynes previu que estaríamos vivendo em breve. Vocês sabem quem é o Keynes? Não? Então, o Keynes teórico de economia. Isso, é um teórico de economia, e ele pensava que a solução para as crises do capitalismo, que é quando tem, por exemplo, uma bolha que estoura, ou quando tem uma queda da produtividade, é o Estado gastar mais dinheiro, investir, para poder estimular a demanda e fazer o motor da economia girar de novo. Então, esse Keynes é considerado um desenvolvimentista. E para o mundo que o Aaron estava vivendo, que a gente ainda vive hoje, de certa forma,
isso é visto como uma coisa ruim ou feia, porque o dinheiro gasto pelo Estado seria o dinheiro do contribuinte, então você vai ter que pagar mais imposto. E esse dinheiro gasto pelo Estado endivida o Estado, então o Estado vai quebrar, o Estado é como se fosse uma casa, uma família, só tem aquele dinheiro que guardou, sabe? Então não tem potencial ou investimento futuro que seja feito que não prejudique quem está no presente. E para o Aaron, ele gosta muito desse Keynes, então ele apoia muito essa ideia do Estado investidor, do Estado, digamos, mais presente, mais interventor da economia, e não é liberal, né, como alguém poderia imaginar, como Aaron, um jovem menino americano da época, né, de 2000 e pouco, como um liberal. E aí eu botei aqui também o link que o Aaron tinha colocado no texto dele, que é uma discussão sobre o Keynes, que ele estava lendo quando ele escreveu esse texto. Vocês querem perguntar alguma coisa, falar alguma coisa? Porque eu tô empurrando assim, fica parecendo que falando sozinho. Fala aí, Lucas. Conseguiu? Vamos ver, vocês estão me ouvindo? Vamos. Ah, Fala beleza. aí. Não, eu só queria colocar um negócio de 2 parágrafos para cima. Fala. Quando o Aaron fala deve haver alguém que governe, então que seja o melhor, me pareceu que nesse parágrafo ele se aproxima muito de uma ideia de anarquismo ali, né? Que numa não necessidade de governo, de ter uma figura central e tal. Ele tem outros textos que ele menciona isso, André? Tipo, você que tem. Então, o Aaron ele não se diz anarquista em nenhum momento, no sentido de propor alguma leitura anarquista ou alguma solução anarquista para o mundo, mas o Aaron tem, digamos, uma proximidade com várias outras pessoas que têm esse tipo de visão. Então, o Aaron está muito mais preocupado com essa questão da desigualdade e de como o mundo está tipo, se desfazendo, de certa forma, perante os olhos dele, do que necessariamente com a ideologia anarquismo como um conjunto teórico. Então, você vê até que ele lê muita coisa sobre a Revolução Francesa, sobre o Karl Marx, e não chega, digamos, a ler Trotsky ou outras leituras que poderiam estar indo mais ainda para uma esquerda radical. Ele para só ali no começo, nas introduções. Talvez se ele tivesse vivido mais tempo, ele tivesse lido Bakunin, lido outras coisas assim, né? Mas ele não leu, não citou. Mas eu acho que, nesse sentido, se você fosse pensar uma discussão com o Aaron sobre o que seria uma anarquia, não no sentido que o liberal fala da anarquia, né, como confusão, mas como uma existência de um governo que não é mais governo, né, que a sociedade toda se autogerindo, ele estaria provavelmente muito próximo dessa ideia. Ele não acharia absurda, sabe? Inclusive, toda essa discussão sobre unschooling que ele faz quando é criança tem a ver com esse tipo de pretensão, né? O Aaron, quando ele era jovem, ele não queria que a educação fosse só mediada pela escola. Ele queria ter educação em todos os lugares da sociedade. Então, ele queria ter acesso a, tipo, fábricas, ou a hortas, ou a serviços públicos, tipo bombeiro, para poder ter uma aula junto. Então, ele queria ter uma ideia, assim, de que você pudesse circular mais e aprender com várias pessoas, em vez de ter só sala de aula, só currículo. Mas alguma coisa que no primeiro texto que você tinha introduzido no último encontro, você tinha falado da ideia da escolas ter aquela coisa de ser prisão, alguma coisa do tipo, não é? Sim, isso é uma discussão do Foucault, né? De quando ele fala de instituições totais, tipo, como na sociedade existem várias coisas que são planejadas para acompanhar você desde que você nasce até que você morre. Né? Então, a escola é uma coisa dessas. Você nasce, entra na creche, né, vai para o jardim de infância, vai para ensino fundamental, médio, depois universidade, depois... Então, você está sempre, digamos, de um sistema educacional que quer acompanhar você a vida toda, e seus filhos vão estar também, né? Então, é o que ele chama de instituição total. E, historicamente, né, as escolas elas foram criadas por um modelo, digamos, militarista primeiro, prussiano, e depois fabril, né? Então, eles queriam fazer uma fábrica e um exército para criar quem era o cidadão, digamos, do país. Durante muito tempo, por exemplo, no Brasil, tinha regiões do país que falavam uma língua misturada de português com tupi, muito mais difícil de compreender outras partes do país. E aí eles obrigaram todo mundo a falar português como a gente fala hoje. Então, essa necessidade de uniformizar o que as pessoas sabem sobre o país, sobre a história, sobre a língua, é parte dessa formação, né, de uma coisa muito mais autoritária, digamos, do que espontânea.
O Brasil, por exemplo, nunca se separou em vários estados porque teve muito esforço físico, militar mesmo, para manter o país junto. Né? E essa ideia de que a escola parece uma prisão é porque você realmente está contendo aquelas pessoas o dia todo ali, né? E nem sempre é uma relação harmoniosa, assim, de a pessoa querer estar lá. Então, durante muito tempo, botar grade, botar fiscal, controlar os horários, sirenes, é um sistema que para condicionar o indivíduo a atender essa necessidade no futuro, né? Quando ele sair dali e ir para o trabalho, a fábrica, e saber que tem que seguir o turno, tem que chegar na horário, tem que fazer as coisas que estão mandando ele fazer, né? Você cria obediência, digamos. Acho que no primeiro texto tinha proposto algumas alternativas para isso, não foi? De dar mais tempo entre as matérias. Sim. E as duas. O outro texto que a gente vai falar hoje é um pouco dessa discussão dele com o diretor, tentando falar quais são as alternativas e vendo que o diretor já conhece elas. Mas a ideia é justamente que, para ele, parecia um problema simples e as pessoas estavam sendo, tipo, tolas e não fazer, sabe? Mas quando ele descobre que o diretor, mesmo sabendo, não tinha feito essa mudança, ele sabe que não é bem assim, né? A mudança não acontece porque não tem interesse político, econômico de fazer a mudança, e não porque as pessoas não sabem que é um problema. Então a gente pode até imaginar na sociedade quantas outras coisas são assim, né? A gente sabe que não é um jeito ótimo ou melhor de fazer as coisas, mas continua fazendo porque é como é o mais barato ou mais interessante para quem tem mais poder, mais dinheiro. A gente cria sistemas que se auto-mantêm assim, né, de forma irracional. Quando a gente acha que tudo funciona muito bem, na verdade, muita coisa é burra, é sem sentido e continua sendo feita. Alguém quer falar mais alguma coisa? Não. E aí, cadê? Ele fala sobre... que eu me perdi. Onde eu estava? Tadrel, pode falar. Off topic. Tem alguém gravando? Sim, o Lucas está gravando. Gente, me perdi completamente. Alguém pode propor alguma coisa para conversar enquanto eu me procuro aqui? Você estava falando sobre o fato de ele querer mudanças, essas mudanças já serem conhecidas e não serem aceitas, e as pessoas continuarem fazendo as mesmas coisas, mesmo sabendo que não é o melhor a ser feito. Sim. É porque a gente mudou de um texto para o outro na discussão. Aí essa discussão já era sobre outro texto, né, da grande reunião. Tipo, ele tá super nervoso que vai encontrar o diretor da escola e ele tá todo preparado, né, para poder justificar essas coisas pro diretor da escola. É por isso que eu falei que tinha mais a ver com outro texto. E ele vai percebendo, né, que o diretor já sabia e tinha os artigos na própria gaveta da própria mesa que estava ali na frente dele na reunião. Então não era uma coisa nem que estava fora do alcance, nem que a coisa que ele aprendeu no passado. Aqui eu estava falando do texto anterior sobre o Crepúsculo das Elites, a América após a Meritocracia. Acredito que você estava ali no último parágrafo da página 2. Ou no início da página 3. Ah, sim. Tava falando sobre isso mesmo, sobre as crianças fazendo MakerBot e tal, e o trânsito muito admitido. Aí ele fala, né, que esse discurso geralmente vem com um argumento, né, de que parece que os humanos têm vontades insaciáveis, no sentido de que a gente sempre quer mais alguma coisa, mas que essa satisfação dos desejos não é a discussão geralmente que as pessoas têm, né? As necessidades da segunda classe, aquelas que satisfazem o desejo de superioridade, podem de fato ser insaciáveis. Quanto maior o nível geral, mais altas elas ainda são. Mas isso não é tão verdadeiro para as necessidades absolutas. Um ponto pode ser alcançado em breve, talvez muito mais cedo do que todos nós percebemos, quando todas as necessidades são satisfeitas, no sentido de que preferimos dedicar nossas energias adicionais a propósitos não econômicos.
Então, você tem essa situação em que você sabe que as pessoas não vão, tipo, comer cada vez mais, e é impossível satisfazer a fome delas, ou vão precisar de cada vez mais casas, tipo, todo mundo precisa de uma casa, só não precisa de várias outras, né? Então, a falácia de que todo mundo é sempre ganancioso, vai querer mais, é impossível satisfazer o desejo das pessoas, ela não se sustenta na realidade, ela se sustenta nesse discurso mais de ambição, ganância, né, de vontade de ser mais rico, porque, por exemplo, quantos milhões são necessários para você dizer que não precisa mais dinheiro, né? É tipo uma discussão que existe de quando o bilionário vai estar satisfeito, porque bilhão não existia antigamente, né? E hoje já existem pessoas bilionárias, e 1 bilhão é tanto a mais do que 1 milhão, que é difícil perceber a diferença de dimensão disso. Então, não é uma discussão sobre você ter o suficiente ou você ter tudo o que você quer. É uma discussão sobre quão longe vai sua ganância e quanto é que você precisaria ter para finalmente estar satisfeito. Não é isso que o Aaron quer, né? Essa discussão de quanto quer satisfazer perfeitamente as pessoas, e quer que as pessoas não tenham mais esse sofrimento da necessidade. Aí ele fala, mas é claro, tudo isso acontecerá gradualmente, não como uma catástrofe, na verdade já começou. O curso dos acontecimentos será simplesmente que haverá classes e grupos cada vez maiores de pessoas para quem os problemas da necessidade econômica foram praticamente removidos. Então, isso é um pouco a realidade atual, né? A gente tem muita gente no mundo que vive de salário a salário, sem conseguir, digamos, um espaço de respiro, de tranquilidade, mas que ao mesmo tempo não passa a necessidade extrema. Tipo, não tá passando fome, não tá com uma doença que tá matando ela, não tá, sabe, numa situação extrema. Então, é como se fosse essa roda de hamster em que você tem o suficiente para todo mundo viver relativamente bem, e ao mesmo tempo a escassez crônica para todo mundo pensando que não tem como se manter se não se submeter a essa situação, né? Então, em vez de você ter cada vez mais produtiva a sociedade e as pessoas mais tranquilas, com mais tempo para música, para arte, para diversão, para brincar com os filhos, para passear, você tem as pessoas cada vez com menos tempo livre e sem passar necessidade ao mesmo tempo, no sentido de extremo, né? de fome. Então, sei lá, você pensa o governo Lula, ele entra no poder com um discurso de que vai acabar com a fome. E no final do governo dele, realmente tinha menos brasileiros com fome do que tinha quando começou, né? Saiu do mapa da fome, coisas do tipo. Então, ter esse fim da escassez não quis dizer que o brasileiro está vivendo uma vida ótima depois e que estava todo mundo com muito lazer e acesso à educação e feliz e, tipo, num outro momento de vida. Inclusive, com o governo Bolsonaro, voltou muita gente à miséria, né? Então, você pensa assim, como é que esses sistemas são feitos para você não ter essa garantia mínima de existência, você ter sempre o suficiente para poder se manter fora da completa miséria, mas o suficiente para você continuar tendo que trabalhar. Entrou com o eco total. Bem-vindo. Então, não sei se isso é uma coisa que vocês também experimentam na vida de vocês, essa sensação de que você está sempre, de alguma forma, em risco, que se você parar de fazer ou correr atrás, você vai passar um aperto terrível que vai ser sofrimento irremediável, né? Tipo, impossível de lidar. E mesmo que tenham pessoas aqui com rendas bem diferentes, isso tipo, é uma constante, né? A gente tipo, olhar para o futuro e achar difícil comprar uma casa própria, ou olhar para o futuro e pensar que o aquecimento global vai destruir completamente o planeta, não importa o que eu faça, tipo, não tem muita esperança ou horizonte, né? A gente vive meio que o presente eterno. E aí ele faz uma discussão aqui que ele até fala sobre a queda da União Soviética, né? Que é essa ideia de que não existe alternativa, né? Essa ideia de não existe alternativa é a ideia do fim da história, né? De que acabou o conflito entre as classes, acabou o conflito entre os países, né? O modelo de mundo, agora só tem um modelo, que é o capitalista, e todo mundo vai ter que aceitar ele, e essa é a vida que tem para hoje. E esse é um discurso que parece meio absurdo, assim, quando você está discutindo ele, mas ao mesmo tempo é muito presente. E a gente vê isso em todo tipo de discussão política. O que, por exemplo, o governo, que na teoria seria de esquerda, da população, do trabalhador,
faz quando ele tem acesso ao poder não é nem um décimo do que ele gostaria, porque o que ele faz não é o que ele gostaria, é o que ele pode. Então tem uma ideia assim da possibilidade que é muito pequena. Isso é uma coisa que o Aaron se incomoda bastante, aparece bastante nos textos dele, que é essa ideia de que não existe um futuro muito diferente, como se não existe muito imaginação ou criatividade para pensar ou propor coisas diferentes. E ele está sempre tentando fazer essas alternativas, usando a tecnologia que ele aprende, e pensando em como é que você vai supor essas estruturas serem, tipo, imóveis ou incapazes de serem transformadas, quando, na verdade, existe muito mais espaço para mudança do que a gente supõe, sabe? É como se fosse muito difícil imaginar uma coisa diferente, mas, ao mesmo tempo, muito fácil, porque você não tem essas amarras como coisas que são sobre você, são sobre esse sistema. Fala, Lucas. Esse comentário do fim da história e do realismo capitalista me lembra o livro Realismo Capitalista, do Mark Sim. Fisher. E que é, tipo, é possível imaginar, é mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo, né? E o Aaron parece que ele, tipo, ele se insiste em tentar imaginar o fim do soluções para o fim do capitalismo antes disso, né? Ele é uma das pessoas que tenta não cair nessa O pior é que espiral. ele nem sugere o fim do capitalismo especificamente, mas ele sugere o tempo todo coisas contra esse sistema. Tipo, ele sempre quer uma radicalização do acesso à saúde, comida, a todas as coisas, à educação. Ele sempre quer menor desigualdade. Então, ele está sempre falando como se fosse um grande socialista, enquanto não defende uma mudança total, né, de sistema econômico ou social. Talvez justamente por ser um americano, né, aqui socialismo e comunismo são palavras feias, né, muito mal vistas, então não pode se propor esse tipo de coisa de forma tão simples. Mas essa frase que eu estava lendo antes, a tendência nas últimas décadas tem sido que as pessoas no topo capturem todos os ganhos econômicos, deixando todos os outros cada vez mais inseguros e dependentes da sua generosidade. Então, tipo, eu falo completamente comunista. Tipo, o problema, companheiro, é que esses ricos estão roubando todo o nosso dinheiro e por isso você fica dependendo deles. É uma frase completamente de uma esquerda radical, né? Não é uma frase normal ou liberal. Se o Bernie Sanders estivesse lá do Aaron, ele estaria aplaudindo. E aí ele fala, né, que com menos desigualdade poderia ser diferente. Em vez de um mundo em que um punhado de grandes redes com dinheiro para produzir programas de TV, todos poderiam pagar para ter suas conversas de domingo filmadas e transmitidas ao vivo. Isso aqui é meio que o sonho do Aaron da democratização da internet, que é o que a gente está fazendo agora. Né? Não mudou o suficiente para realmente revolucionar o mundo como ele gostaria, mas ele não esperava que fosse ficar tão comum e tão simples na época que ele estava escrevendo esse texto. Né? De o YouTube, as conversas por rede, né, se tornassem tão fáceis ou tão simples de fazer. Então, assim, isso também é um pouco do interessante do Aaron como um ativista e sonhador, porque ele não tem como saber qual seria o resultado dessas coisas, mas ele já vislumbra elas e, ao mesmo tempo, ele já vê vários problemas que hoje a gente vive, né? Tipo, essa discussão sobre fake news, desinformação. Ele tem vários textos reclamando de como o Partido Republicano está mentindo o tempo todo, ou como as informações não são confiáveis na mídia. Então, não são novidades necessariamente, mas ele não sabia como é que a internet ia piorar essas coisas, né? Ele achava que isso ia melhorar. E aí ele fala, em vez de apenas grandes conglomerados terem capital para distribuir e lançar novas linhas de produtos, todos poderiam criar e comercializar suas próprias linhas de roupas íntimas ou videogames. O que também acabou acontecendo, né? Várias lojas oferecem você ter sua camisa com sua marca ou sua arte para vender. Várias roubam também as artes dos outros e vendem como se fosse delas, né? E tipo, tivesse permissão para vender. E ao mesmo tempo você tem vários videogames novos, desenvolvimentos indies, né, pequenas empresas, uma pessoa que faz sozinho o jogo todo, tipo Stardew Valley ou Minecraft, tá? Então tudo isso não mudou como ele imaginava o mundo, né, no sentido de que continua existindo as AAAs fazendo jogos caríssimos, continua existindo as lojas de roupa que controlam, né, fast fashion e vendem roupa pra caramba e tipo sufocam os pequenos comércios e pequenos produtores, costureiros, tá?
E aí ele fala, mesmo em termos estritos de eficiência, isso me parece uma visão mais atraente do que a meritocracia usual. Por que colocar todos os ovos em uma única cesta, mesmo que seja a melhor cesta? Certamente você obteria resultados melhores dando a mais cestas uma chance. E aí, vocês já se perguntaram na vida de vocês sobre isso? Tipo, qual é o critério de empréstimos, por exemplo, ou investimentos públicos? Por que tem um plano safra com bilhões de dólares para agricultura e geralmente são as mesmas empresas com pessoas ricas com terras gigantes e tal? Porque esse dinheiro todo pode ser investido nisso e é um retorno financeiro, tipo, aceitável, mas, sei lá, Paulo não pode ganhar do governo 40 mil, 50 mil reais, que é pouquinho comparado a esses bilhões, para poder fazer o que ele quiser, montar uma empresa, sei lá. Tipo, esses empréstimos muitos são a fundo perdido mesmo. Nem sempre eles precisam devolver, muitas vezes eles ganham perdões logo em seguida, né? Tipo, renegociações de dívida que não precisa pagar mais. Empréstimo a fundo perdido é quando você empresta sem ter expectativa de retorno, certo? No caso, por exemplo, quando o governo americano financia uma empresa do Vale do Silício, dá um dinheiro para ela, é um empréstimo na teoria, mas na prática muitas vezes eles nunca pagam de volta, porque tipo, é um capital de risco, digamos, e o risco pode ser a empresa não dar certo, e aí ela é perdoada, digamos. Ou então, uma empresa brasileira, tipo um grande negócio de agricultura, ele pode estar devendo milhões de imposto e simplesmente ser perdoado. Então ele não precisa devolver aquele dinheiro. Ou seja, ele pode transferir facilmente, digamos, da onde vem o dinheiro para onde vai no fim das contas, né? Se ele recebe só 100 milhões para abrir... Ou desconto de 90%, né? Sim, exato. Se ele recebe 100 milhões para poder abrir uma nova fronteira agrícola ali plantando soja, e aí ele planta a soja, vende a soja, e o dinheiro que ele deveria devolver, ele coloca como se fosse um desconto do imposto, ele já, tipo, não precisa mais fazer parte desse sistema anterior, né, do empréstimo. Assim como os bancos, por exemplo, revendem a dívida. Se você está com seu Nubank estourado ou coisa do tipo, provavelmente eles já venderam sua dívida para outra pessoa que vai cobrar de você, enquanto eles cobram também. Então é um crédito meio podre, assim, que eles imaginam, sabe? Que eles não estão preocupados se vai voltar ou não. Mas a gente não vê esse tipo de política agressiva de investimento nas pessoas, né, que o governo faz. O mais perto disso, acho que é pagar o curso, só que aí tá pagando para universidade privada que tá ganhando dinheiro em cima de você, em vez de te dar o dinheiro para você abrir um negócio ou fazer alguma coisa. E aí ele até reconhece aqui, tá vendo? Você pode argumentar que é exatamente para onde a tecnologia está nos levando. Crianças populares no YouTube se tornando grandes sensações pop, certo? E o gênio do livro de Reis é nos mostrar que isso não é suficiente. Então ele reconhece que mesmo a transformação que ele propõe ainda não poderia, digamos, mudar o mundo. Aí ele fala, a demanda igualitária não deve ser que precisamos de mais estrelas pop negras, femininas ou sensações do YouTube, mas questionar por que precisamos de superestrelas de elite. Espero que o próximo livro do Reis nos mostre como seria o mundo sem elas. E aí isso é uma coisa interessante, né? Porque a gente tem todas essas estruturas que valorizam a existência dessas grandes estrelas, né? Tipo, por que existia alguém que nem o MrBeast, que é um youtuber com tanta gente que ele segue que ele basicamente torra dinheiro e ganha enquanto faz isso, né? Tipo, por que ter um estrelato nesse sentido, né? Por que ter o filme sendo feito e aí o Leonardo DiCaprio ganha 30 milhões enquanto o outro cara do elenco ganha 5, porque ele não tem o mesmo cacife da estrela, né? Tipo, essas estruturas de desigualdade naturalizadas, tipo, quanto o Neymar ganha em comparação com outros jogadores da seleção que são menos estrelas, sabe? Por que a gente acha aceitável, né, essa desigualdade absurda entre dois jogadores que todos precisam estar lá no campo para poder fazer o jogo acontecer, sabe? Da onde vem essa justificativa? Por que isso seria aceitável? O Brasil, por exemplo, tem uma desigualdade muito maior do que outros países, tipo França, entre um advogado, um médico e um faxineiro. A diferença do salário não é tão absurda quanto no Brasil. Acho que, eu não sei se é no primeiro texto ou no segundo, mas isso que você está falando leva muito à questão dos professores também, não é? No Brasil, o professor não é muito valorizado, né? E nos Estados Unidos também não. Não sei se é coincidência, é um modelo aí. Mas essa ideia de que
tem profissões que são muito mais importantes do que outras, fica bem óbvio, né, que o professor que forma todas as profissões não é valorizado como nenhuma delas. Então, é uma coisa meio loucura, né? Tipo, vocês têm os conhecimentos necessários para exercer aquela profissão, por que só ela vai receber um valor maior monetário pela sua existência? E situações como a pandemia de Covid, né, deixam bem claro quanto algumas profissões vão continuar sendo super necessárias, mesmo que o mundo precise parar, né? A enfermeira, o lixeiro, o condutor do ônibus, eles são essenciais, né? Mas não recebem como essenciais, enquanto tipo, o Neymar não parece ser tão essencial assim, poderia receber menos para poder pagar essas pessoas de forma mais justa, né? Tirando a brincadeira com o Neymar o tempo todo, né? Mas é até bem útil usar ele como exemplo, porque só negou imposto e coisa do tipo, né? Foi acusado disso. Então, ele está contribuindo para isso, sendo pago muito e não pagando imposto. Mas a gente ter esse tipo de estrutura na sociedade vende a ideia de que é necessário que pessoas sejam pagas diferentes assim, e sejam valorizadas de formas diferentes também em termos dos seus papéis na sociedade. Pode falar, Fred. Não, mas mesmo o Neymar, nessa escala de desigualdade, ele está muito mais próximo do mendigo do que do bilionário. Verdade. O Neymar ele acho que tem 300 milhões, 500 milhões, não é isso? Sim. Se você olhar, o número de degraus dele para o mendigo é muito menor que o número de degraus dele para o Jeff Bezos. Mas um motivo para essa desigualdade absurda não ser tolerável, né? No Brasil tem alguns bilionários também, mas o Bezos é ridículo ainda assim em relação a outros bilionários, né? A diferença. Então, se você pensar que ele está discutindo meritocracia, né, que é o começo do texto, de que forma isso é uma meritocracia, né? Que um grupo de pessoas cabe num avião, tem mais da metade da riqueza do mundo, uma pessoa vale centenas de milhares de vezes o valor da outra, né? Tipo, será que é como se realmente eles fossem semideuses, assim, né? Que a vida do Jeff Bezos vale por metade do planeta, tipo isso, de tão importante que ele é, sabe? Tão incrível, tão genial. E as pessoas criam essa fantasia sem muito questionamento, né? Por exemplo, o Elon Musk, que acena como se fosse um grande inventor, né, do Tesla, dos foguetes, da SpaceX. O quão grande inventor a pessoa precisa ser para ser tão rica assim como ele é, né? Quão desigual é esse sistema em que você imaginaria que é porque ele é tão inteligente que ele tem tanto dinheiro, né? É uma coisa assim meio louca, não tem como você justificar, mesmo que você reconheça ele como um grande gênio ou atribua que ele tem que ganhar melhor porque é tão inteligente, né? Ele extrapola a lógica, o nível da desigualdade. E eu separei alguns trechos aqui desse texto do Aaron, que terminou com essa frase que estava lendo. E eu achei interessante porque esses pedacinhos que eu separei do texto, eu fui ler o livro, né, para ver o que estava inspirando ele, provavelmente, vão falar como a meritocracia é uma paródia da democracia. Vocês acham que faz sentido isso? Tipo, a meritocracia ser uma paródia da democracia? No sentido de prometer e não entregar? Você pode pensar que talvez fosse isso, né? Tipo, porque quando você fala democracia, é o povo que escolhe, né? Que vota, distribui o poder. Então, a meritocracia ideal, seria certo? os melhores. No ideal, né? A lógica do qual é o sistema. É um simulacro, né? Porque a premissa disso é que a democracia liberal é capaz de fazer uma representação competente, né? Sim. Pode contestar essa premissa. A frase é bem isso mesmo, né? Tipo, é uma paródia porque é como se fosse uma piada mesmo, né? Tipo, é uma proposta tão absurda que é contraditória uma e outra, né? Como é que o povo pode exercer o poder, né? E digamos, ser dono do Estado, quando você está escolhendo os melhores, né? Que são a separação do povo, né? Que não são todo mundo, não são qualquer um, né? Então é como se fosse um sistema elitista junto no sistema que não é elitista, que é igualitário, que seria a teoria da democracia, né? Aí você pode criar suas distorções para tentar explicar, né? Tipo, não, é porque os melhores vão ser eleitos para os cargos. Aí você pode até pensar, né? Olha nosso sistema político hoje, né? Quem são os melhores eleitos aí? Quantos você pode apontar e falar, não, esse cara aqui é muito inteligente, muito capaz, por isso que ele foi eleito?
É difícil até preencher uma mão com pessoas assim. Então, E vale para os Estados Unidos também. é a caquistocracia. Sim. Ele fala assim, nos últimos 30 anos, nosso compromisso com essa paródia da democracia facilitou uma aceleração a um extremo de desigualdade econômica de uma magnitude e escala não vistos desde a última Era Dourada. Era Dourada, para quem não entende a expressão, é uma referência a quando a industrialização estava, digamos, a toda, e os Estados Unidos estavam vivendo um período de expansão econômica, e existia pessoas muito ricas, os barões do petróleo, das ferrovias. Então, eles chamam Gilded, que a tradução para o português é dourado, mas é a ideia de que como se fosse uma espécie de como se romantização, né, desses grandes barões ou grandes visionários e tal. E hoje tem mais desigualdade do que nessa época. Já naquela época era ruim, né, 2000 e pouco, quando estava escrevendo esse texto, hoje é pior. Então, você imagina essa situação em que você vê aqueles Oliver Twist, essas coisas assim que, tipo, ratinho na cidade, descobrindo a América, aquela pobreza e todo mundo numa situação péssima, e o grande industrialista vivendo outro mundo, né? Ou então a Revolução Francesa com o palácio, as pessoas fazendo aquelas festas e comendo comida chique, e o povo lá de fora passando fome, ou então, sei lá, Jogos Vorazes, que tem a capital com todo o luxo possível e os distritos sendo oprimidos. A gente está vivendo essa situação, sabe o que ele está dizendo dizer isso? Que hoje não está tão diferente. Quando você olha a violência nas favelas, nas comunidades, quando você olha as cidades brasileiras, são essas ilhas de riqueza em que os que têm o direito vivem ali isolados e vivem uma vida completamente fantasiosa. Tipo, São Paulo, a cidade que tem mais uso de helicóptero do mundo. Que é uma loucura, assim, né? E você tem, ao mesmo tempo, um mar de miséria, né? E as pessoas acham que estão vivendo, tipo, um momento de progresso econômico, de alguma forma, são pessoas que estão vivendo melhor do que os reis no passado, sabe? Pessoas que estão vivendo algum tipo de bonança, porque a tecnologia permitiu agora de conversar pela internet, então não tem mais esse problema do passado de pobreza e miséria, sabe? É como se fosse essa situação, né, em que você diz que tem um sistema democrático, mas ao mesmo tempo tem uma desigualdade tão absurda quanto nossos piores romances, as piores distopias que a gente já escreveu e imaginou e viveu no passado. Fora que muitos desses problemas podem ser influenciados pelas redes sociais, né? Dentro desse contexto. Sim, a próxima frase, inclusive, fala sobre isso, né, que existem várias razões para a explosão da desigualdade, e a tecnologia ele cita como uma delas, né, o Reis. Então, assim, as redes sociais, na época do Aaron, ele ainda tinha essa esperança, né, de que era mais um espaço de liberdade de expressão e tal, mas o que a gente tem hoje são poucas empresas controlando todos esses espaços, né? E o Lessig, que é a pessoa com quem o Aaron vai trabalhar durante muito tempo no Creative Commons, ele tem um livro que é o Code 2.0, em que ele fala que esses mundos digitais que a gente habita, né, o Facebook, o Instagram, o TikTok, eles são como se fossem construídos, arquitetados, né? Então, quando você escreve uma linha de código, você está fazendo uma parede, está fazendo uma porta, uma janela. Ele diz o que é possível você fazer naquele ambiente. Então, poder dar uma curtida e não poder dar um dedo do meio faz diferença. Então, tipo, isso é a experiência construída, é um ambiente que tem uma potencialidade diferente do que outro. Então, esses ambientes todos são controlados por poucas pessoas. Então, tem 4, 5 pessoas que controlam quase todos os softwares que a gente usa. Tipo, o Zuckerberg é dono do Instagram, do Facebook, de uma dezena de serviços, e está comprando outros sempre. E essas pessoas, poucas, decidem como é que a comunicação vai se dar, né? Quem vai ouvir quem, como é que vai ser o formato, por quanto tempo, por qual preço. Por exemplo, no Brasil, você tem pacotes que você pode acessar, né? O WhatsApp infinito, tal. Você pode mandar mensagens de texto sem limitação e pode usar o Facebook sem limitação. Então tem muita gente que vê como a internet é só isso para elas. Elas não tem motivo para sair dali e procurar outras coisas. Assim. E sistemas como tipo o Google, que ajudariam você a achar outras coisas, hoje estão cada vez mais também nesse mesmo formato, né? Com publicidades nas primeiras páginas todas, com links para coisas irrelevantes ou coisas prejudiciais, besteira, desinformação. Hoje em dia com a IA, né, que é mais uma tecnologia que está tentando, de certa forma, mudar esse cenário das possibilidades da internet, produz um monte de conteúdo lixo, né, tipo errado, mentiroso, completamente louco, e vai enchendo todas essas páginas, né? Você entra no Facebook e tem Jesus Camarão,
Aí você olha no Instagram, aí tem uma imagem Estúdio Ghibli da cidade de Salvador, que a prefeitura resolveu usar a IA para poder, em vez de pagar um artista ou tipo incentivar a economia local, usou uma tecnologia estrangeira que deu dinheiro para eles, né, para poder reproduzir um estilo de arte de outro país que o cara que fez o estilo de arte odeia que copiem ele dessa forma. E tá lá, tá tipo como um produto, né, que o governo está ajudando a promover. Então, a tecnologia pode ser uma ferramenta disruptiva, mas pode ser também uma ferramenta de controle, de aumento da expropriação, né, fazer as pessoas ficarem mais pobres e mais presas e uma forma muito mais restrita de ver o mundo. Eu não sei se vocês têm experiência, se gostariam de compartilhar de situações que perceberam que a internet prejudicou você em vez de ajudar, né, o computador ou outra tecnologia. Eu acho que, assim, o celular é praticamente, eu acho, pior do que o computador, porque o celular é muito mais fácil de você acessar, então praticamente se torna muito mais viciante. E se você tem, tipo, um Instagram, um Facebook, tipo, instalado no seu celular, praticamente você pode passar, às vezes, o dia inteiro, tipo, com aquilo. Se você, tipo, não ter, tipo, o hábito de você pesquisar no Google, tipo, alguma outra informação, você vai acreditar que aquilo que está no Instagram é verdade. E às vezes a gente sabe que muitas vezes não é. Você tem um grupo inteiro de pesquisadores, né, que são especialistas em como você torna o usuário mais engajado, aumenta o tempo dele, né, na plataforma, que estão todo dia revisando as fórmulas que eles estão propondo para tornar mais viciante possível. E você acha que você é capaz de tipo, contrapor-se a isso, né, e ser responsável para não rolar mais um vídeo para ver o próximo, ou não interagir, né, com o algoritmo. E isso desde, no caso, para as pessoas que são um pouco mais velhas hoje, desde alguns anos já, né, tipo uns 10 anos ou mais, que está bem gritante isso, mas já tem bastante tempo que eles fazem esse tipo de estudo, até de posição do seu olho na tela enquanto você está usando. E para quem nasce hoje, nasce nesse sistema desde pequenininho, né, usando esses aplicativos feitos para você ficar viciado. E você vê uma consequência disso hoje, que são as bets, né? Tipo, os aplicativos de aposta estão no seu celular, elas estão acessíveis em qualquer lugar que você queira, e, tipo, te incentivando, né, a fazer uma coisa que é viciante, que é jogo de aposta. E É proibido, né? proibido. Vai ser regulamentado, né? Tipo, tá tendo agora um processo de regulamentação. Mas é uma coisa muito Na louca, né? internet tudo pode. Sim, criou-se um estado de exceção em que a internet não está na realidade, né? Você, por estar no computador virtual ou na nuvem, essas palavras todas que dão a ideia de que não tem uma materialidade, né? Tudo pode, não tem problema, não precisa achar que é igual ao lado de fora. Você pode fazer coisas criminais, pode referenciar ideologias horríveis, pode falar mal, matar o outro, pode fazer o que você quiser e não é o mesmo crime, né? Não é o mesmo problema que tinha fora da internet. Que é uma loucura, né? Tipo, como a tecnologia pode distorcer nossa percepção de mundo. O Reis ainda resgata aqui, né, uma discussão do Michael Young, falando como a meritocracia se originou na esquerda. Né? Foi o que eu falei no começo lá sobre antes existia um feudalismo e aí você quer um sistema que não seja onde o rei e os nobres escolhem tudo. Então é uma ideia de que em algum tempo historicamente isso já foi uma ideia revolucionária ou diferente, né? Ser meritocrático, tipo as pessoas que mais merecem receber. Só que ela existe hoje mais como uma farsa do que como uma ideia de esquerda de qualquer jeito. Porque mesmo quando você tem uma situação em que alguém que merece é recompensado de alguma forma porque fez um trabalho incrível ou porque se esforçou muito, ela nunca explica o sistema. Tipo, nunca é uma clara relação entre quem fez por mais merecer e quem está sendo mais recompensado. Tipo, não é porque Neymar é o jogador mais capaz do mundo que ele ganha mais. Não é porque uma pessoa, o melhor programador que você já viu, que ele vai ser o mais bem pago das empresas, sabe? Então existe uma coisa meio louca, assim, distorcendo bastante o que a gente acaba por entender por meritocracia. Ele fala que Young destacou que os mecanismos da meritocracia roubaram da classe trabalhadora seus líderes potenciais. Isso também é outra coisa que é interessante quando você pensa em meritocracia como uma ideologia, que muita gente acha que é um empreendedor, que é
uma pessoa mais competente ou mais instruída, que é diferente dos outros, e aí ele se rouba essa possibilidade de interagir com pessoas que têm os mesmos problemas que ele, sabe? Como você falou que o Neymar tá mais perto do mendigo, ele nunca vai se achar que tá perto do mendigo, porque ele acha que ele é um grande jogador de futebol, e que ele tem uma grande capacidade, que ele é melhor do que outras pessoas, sabe? E a mesma coisa vale para a academia, né, os intelectuais, professores que acham que são diferentes do povo, ou são muito mais eruditos, ou muito mais refinados, ou não escutam esse tipo de música. Você sempre vai ter esse tipo de argumentação elitista, né, de que você é diferente. Então, tem a música que é do pobre, a música que é do rico. Você tem a música, a arte do educado e a arte que é banal, pop. Então, você vai criando esses sistemas em que você cria um elitismo em que a pessoa sente que mereceu estar fora do povo, de não se considerar daquele jeito. Posso Pode, só acrescentar um pode. negócio? Eu tinha visto uma matéria esses dias que tinha um pesquisador brasileiro que ele tinha ido lá para a Alemanha. Aí ele tinha ido num instituto alemão que é Max Planckton, acho. Uhum. E ele estava reclamando justamente disso, de que tinha um professor que, tipo, ele... basicamente, ele tinha preconceito com os alunos dele, os mentorandos dele, e principalmente estrangeiro, ainda mais sendo brasileiro. Ele falou que, tipo, ele sofreu muita pressão em cima disso, e também outros colegas dele também. É uma experiência muito louca essa. Sempre que você sai do país para outro lugar, não é muito comum, uma parte das brasileiros não saem do Brasil, né? Mas sempre que você sai do Brasil e tem uma experiência de como é que é outro país, você tem uma espécie de choque, né? Primeiro porque o brasileiro ele tem essa tendência de ouvir muito um discurso de que existe muito problema no Brasil. O Brasil é uma bagunça, o Brasil nada funciona, o Brasil é muito corrupto, o brasileiro é burro, é idiota, ou é menos capaz do que outras pessoas. Que chamam de síndrome de vira-lata até, né? Como se vira-lata fosse uma coisa ruim também, que é outra ideia louca dessa explicação. Mas quando você vai para fora do país, você nota que muita coisa no Brasil é muito bem feita, e tem muita gente muito inteligente, muito competente no Brasil, e a gente, quando se compara com outras pessoas aqui, você vê que existe até uma distância assim, de formação, sabe? No sentido de que eles exigem muito menos das pessoas. Tipo, as coisas funcionam, entre aspas, fora do Brasil, não porque as pessoas são mais competentes, mas porque os sistemas são mais pensados para poder atender o povo em geral, né? Não vale para os Estados Unidos, por exemplo, na saúde, mas vale, por exemplo, em infraestrutura. Tipo, quando você faz uma estrada, você não fazer de uma qualidade ruim que vai se dissolver, sabe? Fazer com concreto embaixo, fazer com a base e tal. Tipo, tem muito a ver com coisas que não estão no controle do indivíduo, sabe? Tipo, quando fala que o brasileiro é esperto, quer tirar vantagem em tudo, coisa assim, né? Lei de Gerson. Você vê as pessoas fazerem a mesma coisa no fora do país também. Tipo, é como se o que impede as pessoas de fazerem isso é não precisar, primeiro, fazer, e segundo, ter estruturas que punem quando você faz. Então, tipo, você furar a fila ou você passar no sinal vermelho, tal, ser realmente punido e controlado, sabe? E não só porque as pessoas escolheram não fazer porque elas não são pessoas ruins, no Brasil só tem pessoas ruins, sabe? Então é como se tivesse um feitiço em que a gente tem dificuldade muito grande de se comparar com os outros e reconhecer nosso próprio valor. E valorizar o Brasil, e valorizar, tipo, o SUS, e a vacina, e a comida brasileira que é muito boa, e, tipo, os ambientes que a gente tem de lazer, e a cultura brasileira, a música brasileira. Tipo, é bem complicado estar fora do Brasil e não se reconhecer melhor como brasileiro. Vocês querem perguntar ou falar mais alguma coisa desse texto? Porque aqui eu cheguei ao final dele, talvez tenha coisa que eu não tenha falado, ou não tenha focado, que vocês gostariam de perguntar ou dizer. Diga. Pode falar. Eu ia falar por mim tá bem tranquilo, porque só foi muito boa. O tom que esse texto todo teve, né, do começo ao final, é a ideia de que existe um declínio do Estado americano, do modo de vida americano, da democracia americana.
E é engraçado isso, porque hoje a gente vive o Trump e tal aqui, e o Trump nos Estados Unidos, ele meio que reforça essa mensagem, tanto na campanha dele, né, de fazer a América ser grande de novo, como na sensação dos democratas que vivem aqui, das pessoas que não escolheram Trump, de que representa o final da democracia americana, a derrocada, a queda do império. E essa discussão é muito repetida, né, na internet, com YouTube, TikTok e tal, as pessoas falando de que os Estados Unidos está decaindo, está caindo, está piorando, está falindo. Então, essa ideia de uma crise, do fim de uma sociedade, de um fim do império, não é recente, né? Tem já um bom tempo, já tem pelo menos 20 anos ou mais. Ele fala desde 11 de setembro no livro, né, o Reis. Então, 11 de setembro já faz muito mais tempo que isso. 11 de setembro de 2001, né? Se eu não me engano. Então agora perdido na linha temporal. Mas é muito tempo já. Então, não é necessariamente que existe um processo de fim agora, mas de que existe uma percepção de que as coisas não estão mais certas há muito tempo. Fred queria falar alguma coisa? Não, só confirmei que é 2001. Ah, sim. Então, vamos para um tom um pouco mais leve, para outro texto do Aaron, sobre a escola, quando ele ainda é um pequeno menino de 14 anos. O contexto, né? O Aaron, ele tá na escola e ele tá sempre experimentando uma situação recorrente, que é ele vai para a aula, ele vê os professores falando coisas que ele não concorda, ou então que estão erradas factualmente, porque ele já estudou sobre o assunto e viu que não é aquilo que devia estar ensinando. Isso vai desde metodologia de ensino até realmente o conteúdo mesmo. E o Aaron, ele se sente, tipo, drenado pela escola. Que ele passa o dia todo na escola, e aí volta para casa, faz dever de casa, e aí sente que acabou o dia dele. Ele não pode fazer nada que ele realmente gostaria. É como se fosse um trabalho de tempo integral. E aí ele quer mudar isso. E aí parte da motivação dele de mudar isso é achar que o diretor da escola não conhece esses autores ou essa outra possibilidade de educação. Então ele lê Paulo Freire, que foi o que a gente discutiu no último encontro, ele lê essas obras sobre unschooling e o papel do professor, pedagogia, e ele vai armado, né, tipo, pronto para poder convencer o diretor de que era possível outra educação. Aí ele fala aqui, né, os dois livros que ele cita nesse texto, que é o Teaching as a Subversive Activity e The Quality School, então, tipo, ensinar como uma atividade subversiva e a escola de qualidade. E como ele levou esses livros para o diretor ler, e o diretor já conhecia e tinha um artigo sobre o assunto na gaveta da mesa dele, que tinha cópias em casa dos livros. Então, ele fica maravilhado, né, de que o diretor não é um inimigo dele, o diretor é um aliado, o diretor sabe o que ele está falando, o diretor concorda com ele. Então, logo, acabou os problemas, né? Tipo, e aí o Aaron aqui ainda não está discutindo sobre a decepção que ele tem depois, mas ele está falando o que é que ele propõe para mudar a escola, né? Ele bota primeiro passo, as pequenas coisas. O primeiro e menos radical passo para melhorar a escola é melhorar as pequenas coisas. Basicamente, eu repeti o que já havia escrito antes. Aí tem outro texto aqui que eu marquei, que é outro post que ele tinha feito, né, sobre o impacto negativo que o design ruim da escola tem sobre os alunos. Sugestões incluem remover a exigência obrigatória de esportes, reduzir a carga de lição de casa, aumentar o tempo entre as aulas e as outras mudanças pequenas, mais impactantes. Isso é engraçado, porque você vê como ele é um garoto nerd, né, que não quer esportes, né, tira a obrigatoriedade disso. Existe muita controvérsia sobre a importância ou não da educação física na escola. E eu apoio que exista educação física mesmo obrigatória. Pode ser diferentes esportes para que a criança tenha outras opções, que não seja só jogar o baba, por exemplo, no intervalo. Mas ele é crítico disso, né, que mostra como ele era um garoto estranho. Inclusive, se você olhar a história do Aaron, ele realmente tem esses momentos de garoto estranho em muitos momentos. A gente não sabe se ele estava, de alguma forma, só sendo muito diferente, ou ele tem algum aspecto, tipo, do espectro autista, ou algum outro motivo que justifica isso. Não tem nenhum diagnóstico, digamos, que eu saiba da história dele disso. Mas, tipo, teve um momento dos textos que ele fala sobre estar se alimentando apenas de um cereal, que é o Cheerios, que é tipo uma rosquinha de mel, e ele comia sem leite. Então, ele ficava cheio de pó de Cheerios nele, e começou a afetar o pulmão dele. Então, tipo, que loucura é essa?
que você precisa ser tão louco de comprar só um cereal cheio de caixa no seu quarto e comer tanto que te dá um problema respiratório, sabe? Então, assim, ele não era uma pessoa muito comum. Mas, ao mesmo tempo, essa discussão sobre as pequenas coisas me inspira, assim, para outras discussões sobre o Brasil, sobre nossos ambientes, que a gente subestima a importância. Por exemplo, se você está numa escola e a escola não tem sabão no banheiro, que tipo de ambiente... É o Cefete. Que tipo de ambiente de educação você cria quando você não tem acesso a um item básico de higiene por qualquer tipo de falha da burocracia, ou porque a escola não toma cuidado, ou porque o banheiro não é bem cuidado, sabe? Tipo, quantas pequenas coisas da experiência da criança ou da sua vida educacional são pautadas por essas coisas, né? Tipo, a qualidade da comida na escola muda completamente sua experiência de estar na escola, né? Ou então o calor na sala de aula, tipo, você tá a 40 graus, você tem que estar lá na sala, não tem um ar-condicionado, está no ventilador, ou então sem ventilador porque quebrou o ventilador, ou a cadeira toda torta fica balançando. Quantas coisas pequenas da infraestrutura ou da vida escolar poderiam ser melhoradas com pouco esforço, sabe? Que não é ter um cuidado básico, né? Tipo, a visão do Aaron como estudante reclamando dessas coisas. E aí ele bota o segundo passo: os alunos são seus clientes e o cliente sempre tem razão. Então o Aaron está colocando a máxima do consumidor para a criança. Aí ele bota: o segundo passo é reajustar a escola para que seja centrada no aluno. Os professores precisam aprender a trabalhar com os alunos e não contra eles. Essas são as ideias que eu escrevi no primeiro artigo. Aí tem um link para ele. São ideias baseadas nas teorias do Glasser, Deming e do bom senso. Deming revolucionou a manufatura, Glasser abalou a psicologia, mas ninguém está ajudando as escolas. Sugestões incluem tornar a lição de casa opcional, flexibilizar prazos, eliminar testes e, mais importante, treinar os professores para não gritarem com as crianças. Esse último é meio chocante, porque também é muito simples e acontece bastante, professores gritarem com as crianças. Primeiro porque tem a ver com outro detalhe, que é a quantidade de pessoas que estão na sala de aula, né? Às vezes tem muitas crianças e o professor também é humano, e às vezes surta e grita com as crianças por isso, mas não deveria ser uma coisa que acontece, né? E segundo, porque quando você pensa de quem é o cliente, no sentido de quem é o objetivo da educação, que é formar a criança, a gente realmente não tem uma escola voltada para a criança como objetivo, né? Tipo, nem pergunta o que a criança quer, nem pensa no bem-estar da criança mesmo o tempo todo. Isso vai desde os problemas com bullying até o que é que se ensina, como é que se trata a criança, qual a atenção que se dá para ela. É bem complicado até ter, tipo, o mínimo de suporte psicopedagógico para a criança nas escolas. Fala, Lucas. Não só comentar que, apesar do parágrafo ser bom, o título do parágrafo escapa um americanismo do Aaron, que é tipo pensar que o aluno é cliente da escola, e Sim. é muito, muito estadunidense isso. E olha que os Estados Unidos até tem a escola pública, né, no ensino médio, mas mesmo assim é bem a ideia do consumidor, né? Tipo, em vez do cidadão, né? Aí ele bota o terceiro passo: conhecimento é poder, aprender é divertido, os alunos são inteligentes. O terceiro passo é mais radical, é minha própria teoria pessoal sobre a escola ideal. É hora de começar do zero e desafiar nossas suposições sobre a educação. A escola é um sistema ultrapassado para o mundo moderno. Cada criança aprende de uma maneira diferente, mas as escolas ensinam todas da mesma forma. O mundo está em constante mudança, mas as escolas só podem ensinar a partir de livros didáticos antigos e engessados. A maioria das pessoas precisa aprender a vida toda, mas a escola só ensina um número limitado de coisas e as manda embora. A escola simplesmente não está funcionando. Acho que todo mundo tem essa sensação em algum momento na vida, né, que está aprendendo na escola não era necessariamente o que você gostaria de estar aprendendo. Tem discurso fácil do tipo, devia aprender a como fazer impostos, ou devia aprender empreendedorismo, ou gestão financeira, ou devia aprender a fazer brigadeiro, ou sei lá, qualquer outra coisa louca que você possa imaginar, e que já tentaram fazer, né, com o novo ensino médio aí, botar no currículo escolar. Mas a verdade é que essa discussão não é necessariamente sobre o currículo como uma coisa, tipo, objetivamente ruim, no sentido de que está ensinando as coisas erradas, né? Mas é uma discussão sobre pedagogia, né? De como é que a gente relaciona as coisas que a gente aprende na escola com os problemas que a gente tem que resolver no mundo, né? E muitas vezes o professor realmente não tem essa capacidade. No Brasil, né, a maior parte dos professores não são formados na área que ensinam, e não é uma tarefa tão simples assim quanto parece. Muitos deles, tipo, caem na sala de aula de paraquedas, né, não são necessariamente licenciados ou
se preocupam muito com a pedagogia, e tem que ensinar o que está no livro mesmo, porque tem o vestibular que cobra o que está no livro. Então tem todo um sistema que dificulta e enrijece, né, a capacidade de você sair muito daquele script. E você tem que repetir aquilo 6, 7 vezes no dia. Fala, Tadeu. Agora está um pouco pior, né? Porque o que se ensina não é o que se cobra no vestibular, e é preciso aprender o que o vestibular cobra, apesar de não ser ensinado. Sim, varia bastante, mas basicamente é outro problema, mas que continua sendo bem ruim, né? A ideia de que o vestibular é necessário é porque a gente ainda acredita que a educação superior é um caminho, né, válido para mudança social e mudança também do país, né, como o futuro. E não é errado acreditar nisso, né? Tipo, a educação realmente faz muita diferença, tanto na vida individual como na sociedade, né? A gente precisa de médicos, precisa de engenheiros, precisa de cientistas sociais, todo mundo que a universidade forma. Fala, Felipe. Não, tem um caso assim que aconteceu comigo mesmo, né? Eu lembro que quando eu estava no ensino fundamental, aí eu fiz uma prova, né? Eu sempre estudei em escola pública, né? Enfim. E aí eu lembro que eu prestei uma prova do Centro Paula Souza, que é público, né? Do estado de São Paulo. E na prova eu lembro que é para entrar no colégio, né? E na prova caía coisas que eu nunca vi na vida, estudando na escola pública. Então, assim, era o Estado me cobrando coisas que ele não me ensinou, sabe? Tudo bem que tem também o aluno, o dever dele de você não pode se limitar ao que você aprende na escola, né? Obviamente, né? Mas tinham coisas ali que eram, assim, absurdas, assim, e, enfim, por mais que eu buscasse coisas extras, né? Tinha coisas ali que eram muito, assim, fora, assim, enfim, e é uma, sei lá, é estranho, né? Tipo, o Estado te cobrando coisa que ele não, que era dever dele ter te ensinado e não ensinou. Mas, enfim, isso vai se adendo. É interessante isso porque a prova como instrumento de verificação da aprendizagem é muito criticada. Assim, você não tem realmente nenhum estudo que comprova que as provas funcionam como uma forma de saber se o aluno aprendeu ou não algum assunto. Mas mesmo assim, elas são muito bem utilizadas para poder cercear, né, o acesso a certos ambientes. Então, assim, ser cobrado de uma coisa que nunca te ensinaram é uma forma de dizer que aquele ambiente que você está tentando entrar não é para você, né? É para outro grupo de pessoas. E você ter a prova cria a possibilidade de ter um grupo de pessoas que se especializa na prova, né? Então, não necessariamente pessoas que sabem mais, mas pessoas que estão muito acostumadas àquele tipo de teste. Então, tem os professores que mostram todas as vezes que o teste foi feito no passado, tem simulados o tempo todo. Então, mesmo quando você sai do ambiente da turma em que o teste já não é útil, digamos, para mostrar qual é o aluno que entendeu o assunto, você tem a mesma situação acontecendo do lado de fora para o vestibular, em que você não consegue medir quem são os melhores estudantes fazendo vestibular, mas você cria um filtro que é útil, né, socialmente, para poder separar quem você acha que deve ter acesso ou não àquele ambiente. Então, o teste não é para o aluno, o teste não é para necessariamente o professor. O teste é justamente um controle social, digamos, né, do que você está fazendo. Por isso, tipo, o teste do ensino médio ou o teste das universidades, que tem também para medir a qualidade, entre aspas. Alguém levantou a mão ou foi só um microfone? Eu queria fazer uma pergunta. Fala, aí que aquela questão do... Eu não sei qual é o termo na pedagogia, mas é capital cultural, não é? Uhum. Ele é usado pelas classes superiores para se diferenciar e ter uma vantagem desleal nesse mundo meritocrático? O capital cultural é um conceito, acho que se não me engano, do Bourdieu, e não necessariamente da pedagogia como um todo, mas a ideia é que existe uma forma de dinheiro ou de poder que não é traduzido apenas pela questão monetária, né? E sim pela, digamos, formação, seja educacional, seja artística, em que você distingue uma classe de pessoas de outra por algo que é intangível, difícil de você transferir, né? Então, tipo, a música clássica se torna um símbolo, digamos, de cultura. O acesso a certos tipos de pintura ou certos tipos de expressão ou uma linguagem diferente permite as pessoas distinguir você de alguém que não tem conhecimento ou não merece estar ali, né? É outra discussão de meritocracia que vai para um lado menos metálico, tangível, né? Menos monetário, mas que acontece da mesma forma, né? Tipo, por exemplo, a classe média no Brasil, ela é muito mais construída por esse tipo de expressão, né, de você ter uma elite educada para fazer a burocracia funcionar,
do que você ter, por exemplo, mais operários que ganham melhor porque trabalham com tecnologia, coisas do tipo. Então, o Brasil é um país que reforça bastante essa ideia de que existe uma diferença, um capital cultural, né, que faz uma pessoa ascender socialmente ou não. Mas é bem legal isso porque você tem vários criadores e vários intelectuais que vão questionar esse tipo de validade, né, do capital cultural. Tipo, ele existe porque ele tem uma função social válida no sentido de que ele é real nas consequências dele, mas ao mesmo tempo ele é uma abstração completamente absurda. É tipo o policial que faz o vídeo reclamando que o funk tem uma letra que faz a pessoa virar criminosa. Tipo, uma abstração completamente absurda você imaginar o funk como uma expressão cultural menor porque vem da favela ou porque é negra, coisa assim, e você, ao mesmo tempo, achar que, sei lá, a bossa nova é bonita, ou é limpa, ou é de alguma forma mais interessante para você ter como cultura brasileira, sendo que as duas vêm tipo de uma raiz de samba e de cultura negra, pobre e popular, sabe? Então é como se fosse a ignorância tentando justificar a sua capacidade ou seu poder, né? E acontece o tempo todo, né? O governo do Bolsonaro tinha essa expressão, né? A cultura brasileira será grande ou não será nada, tá? Uma coisa assim, um slogan deles absurdo. É uma ideia de que existe a cultura de verdade, o conhecimento de verdade, e o conhecimento do resto não vale. Só que quando você se afasta disso e você olha, por exemplo, os processos sociais, como, por exemplo, as fábricas funcionam, o cara que é o torneiro mecânico, que é o montador de automóvel, qualquer coisa assim, que está fazendo um trabalho manual ali, ele tem um conhecimento super complexo de como faz aquilo. E, tipo, não é simples você substituir ou fazer aquele trabalho complexo que ele faz, mas você fala que aquilo ali é ruim e é fácil trocar, sabe? Mesma coisa, tipo, o pessoal que não aprende a cozinhar, não aprende a limpar a casa, não aprende a furar uma parede, porque sabe que pode pagar alguém que vai fazer aquilo, e que aquilo é um trabalho que não é difícil, não é complexo. É sempre uma questão de valores, né? Não é realmente que o trabalho não é complexo. Quem já furou uma parede, botou uma prateleira torta, ou queimou um prato de comida, ou errou, sabe que é possível errar, né? Que não é simples assim. E que tem gente que faz muito melhor que você, que cozinha os mesmos ingredientes e fica muito mais gostoso, porque sabe o ponto, sabe quando tirar, quando mover. Então, é bem interessante pensar assim, né? Como essas estruturas produzem uma sociedade que não é a sociedade que existe, mas é a que a gente fala que existe. A diferença entre o real e essas abstrações, né? Falei um bocado. Eu gostei da parte que você falou de educação, assim, tipo, parece que aqui no Brasil tem o reforço de, ainda mais aqui no Brasil, tipo, a educação como ascensão social, não, tipo, educação pelo simples saber. Uhum. É até uma coisa difícil de entender, né? O que seria educação pelo simples saber? Tipo, a gente sabe que a educação é importante, e a gente sabe que esse simples saber é importante porque a gente precisa das coisas, né? Por exemplo, você vai no médico e quer que ele saiba que remédio passar, ou qual é a doença que você tem. Mas não é porque o médico foi para a faculdade de educação necessariamente, né? A gente só espera que a faculdade de educação ensine a ele essas coisas. Então, às vezes a gente valoriza o título, mas não é o título que dá competência às vezes. Então, muita gente vai para uma faculdade ruim, ganha um título e não é um bom médico. Ou então tem gente que não foi para a faculdade, mas é um grande curandeiro porque aprendeu como fazer, na prática, tratar várias doenças durante a vida dele. Tipo, o Brasil tem toda uma história de como pessoas negras foram excluídas da medicina por causa dos títulos de medicina que obrigavam a formalização das faculdades, sabe? Tipo, que o médico não podia fazer atendimento sem o diploma. E isso pode ser perguntado também sobre educação, né? Tipo, tudo bem, a licenciatura é desejável, a formação na área é desejável, mas será que realmente essas formações estão fazendo os professores serem melhores, ou formando de forma adequada, ou pensando no estudante, ou então só vira mais um jeito de tirar as pessoas que não têm isso da sala de aula, sabe? E criar outra forma de pensar um professor. É muito louco essas discussões, e tem a ver com o Aaron também, porque o Aaron está preocupado com a escola ser o único lugar onde se ensina, né? Ele fala assim: essa reunião foi um ponto de virada. Pela primeira vez me senti ouvido e, mais importante, senti que uma mudança real era possível. O entusiasmo e a abertura do diretor me deram a esperança de que poderíamos transformar nossa escola em um lugar onde os alunos realmente prosperam.
criança sonhadora. Depois ele vai escrever um texto falando que não mudou nada, que a escola continua horrível e tal. E aí eu separei alguns dos trechos de referência que parecem fazer sentido com a forma como ele pensa, né? E eu achei bem legal essa primeira frase aqui do ensino como atividade subversiva, que ele fala: estamos falando sobre a escola, cultivando no jovem o instrumento intelectual mais subversivo de todos, a perspectiva antropológica. Vocês tiveram sociologia, antropologia, alguma coisa assim na escola, no ensino médio? Eu não tive, eu fui fazer ciências sociais depois, mas não tive. Vocês fazem ideia do que seria uma perspectiva antropológica? Tadrel teve sociologia e filosofia? Então, Tadrel deve saber, então. O que é, Tadrel, uma perspectiva antropológica? Eu não sei responder não, gente. Eita. Tu não tá ensinando direito os professores, né? É engraçado que ele explica como essa perspectiva permite que alguém faça parte de sua própria cultura e ao mesmo tempo esteja fora dela. Como é que é possível isso? Tipo, a antropologia, né, ela é uma ciência que está preocupada em discutir a cultura humana. E ela se inicia servindo para colonizar melhor os lugares. Basicamente são brancos europeus indo viajar para tribos distantes, tipo Polinésia, aqui nas Américas, e eles vão viver entre os nativos para entender como é que eles pensam e como é que pode melhor compreender a cultura deles. O que eles valorizam, o que você pode fazer com eles e como tratar com eles, né? Então, é uma forma de dominar melhor, de certa forma. Alguém abriu o microfone e queria falar? Então, a ideia dessa perspectiva antropológica ser importante não é essa discussão que eu acabei de falar, né, de dominar melhor os outros, mas é o que? É o estudante perceber que a cultura dele também é uma cultura que nem as outras. Porque o que acontece com a antropologia é que depois que ela começa a fazer isso, de ajudar a dominar os outros povos, ela começa a olhar para a sociedade de onde ela veio, no caso para a sociedade europeia, e ver muitas crenças iguais, muitas coisas que não são modernas, ou não parecem ser tão diferentes, ou superiores. E aí ela começa a se criticar também. Ela vai para os laboratórios, ver como é que se faz ciência, e começa a falar que eles acreditam que estão encontrando a verdade, eles acreditam que isso é objetivo, eles chamam de objetividade isso. Então ele começa a questionar como é que o conhecimento é produzido, como é que a cultura que a gente vive é produzida, e desconstruir isso, né? Então, essa perspectiva antropológica é legal para o autor, né, que o Aaron está lendo, porque vai finalmente apontar o dedo para a própria escola, para o próprio aluno e para a própria vida dele e ver as incoerências, as coisas que não fazem sentido, né? A gente chama de desnaturalização do mundo, tipo, tirar a natureza de onde ela está, né? Porque a natureza, geralmente, a gente fala, tipo, é natural, é normal isso. E lá fora, né, tem um mundo que existe sem a gente ter feito nada, ele está lá já. Então esse é o mundo natural. E você vai lá no mundo natural para observar e entender como é que o mundo funciona. E esse mundo que a gente está aqui na sala de aula ou no computador é um mundo artificial que a gente construiu com nossas mãos. E essa distinção, né, a gente tenta desbancar ela, tirar ela desse papel. Não existe uma natureza lá fora, a não ser a natureza que a gente cria na nossa cabeça. Ou seja, tudo foi de alguma forma intervido já. Tipo, tem microplástico em todos os lugares do planeta. As árvores que na Amazônia não foram sem querer parar lá. Tem a ver com o cultivo humano, tem a ver com seleção, tem a ver com usar a terra do rio junto com dejetos, junto com argila, junto com várias outras coisas para poder criar uma terra cultivável. O rio que está indo para um lugar já foi desviado com o tempo. A nossa ideia do que é uma espécie nativa tem a ver com milhares de anos passando esses animais de um lado para o outro, sabe? Não são necessariamente sempre esteve ali, sempre foi desse jeito, a natureza é isso, né? Uma história que acabou e está sendo só justificada por ser natureza. A natureza está sempre tentando entender o que ela é e tentando explicar como natureza, né? Tipo, dando esse poder para ela de definitivo, de o normal. E não tem isso, né? Por exemplo, o pessoal de direita adora falar que só tem 2 gêneros, homem e mulher. Aí você olha a natureza, tem mais do que XX e XY, tem várias síndromes com variações, tem genes que não se ativam, então a natureza está negando essas pessoas, mas ao mesmo tempo essas pessoas falam isso com base numa ideia de natureza que elas aprenderam.
Então não tem uma natureza lá fora, né? Tem como a gente estuda e entende essas coisas e explica essas coisas para a gente achar que é normal. Não tem um normal mesmo. Na escola vocês aprendem como é que é o átomo. Quantas vezes vocês aprenderam quanto foi essa história da formação do átomo? Tinha o Aristóteles lá, o átomo é a partícula indivisível, menor que tem. Mas depois tem outras menores que você aprende na escola, que tem nêutron, tem elétron, tem próton. Então ele estava errado. Aí você aprende um monte de modelos lá, o pudim de passas, não sei o que, um monte de coisa. E você vai vendo que essas são explicações do que era possível na época, né? Que não tinha instrumentos, microscópios, ou telescópios, ou sensores que eram capazes de explicar o mundo de outra forma. E a gente vai mudando sempre essas explicações. Não é porque só existe um mundo que a natureza, o átomo é daquele jeito, sabe? Isso são histórias que a gente conta. Por isso que é importante para a formação de um aluno entender que tudo que ele está aprendendo e a escola e o mundo que ele vive também tem suas explicações completamente diferentes disso. Até para ele desenvolver aquela ideia que às vezes ele acha contrária, para ele ver realmente se é verdade ou não, né? Sim, entender o que é essa explicação que ele chama de verdade. Né? Verdade é o que a gente entende por a melhor explicação que a gente conseguiu até agora para isso. E não a verdade, no sentido de absoluto, inquestionável. Mas aqui no livro, o cara está falando mais assim, que aprendendo essa perspectiva, né, ele observa as atividades do seu próprio grupo como um antropólogo, percebendo suas rivalidades tribais, seus medos, suas vaidades, seu etnocentrismo. Então, essa ideia do etnocentrismo é a ideia de que a sua cultura sabe explicar melhor o mundo do que as outras. E isso é bem perigoso, né? Porque, por exemplo, quando você tem alguém dizendo que os fatos não se importam com seus sentimentos, é uma ideia de que existe essa natureza que está certa e a verdade, e eu que sei qual é, e você está sendo mimimi, você está só falando coisas que não são a verdade, sabe? E essa verdade é muito fácil de distorcer, né? Ela vira a verdade religiosa, que diz que Deus criou assim, ou então que é desse jeito que tem que se comportar, mesmo que tenha outras religiões que pensem diferentes ou expliquem diferente, é a sua que está certa, sabe? Ou então, o mesmo discurso que vale, por exemplo, para você dizer que os Estados Unidos é o melhor país do mundo, ou mais forte, ou todo mundo quer ser americano, a gente não depende de ninguém, vocês que dependem da gente, né, que é o discurso do Trump. Esses são discursos que se baseiam numa ideia etnocêntrica, né, de que para ele o mundo melhor é o dele e todo mundo está na periferia, né, ao redor dele, do favor dele. Não sei se vocês têm alguma coisa que vocês gostariam de perguntar ou falar sobre esse texto. Deixa eu ver aqui o que mais eu posso trazer. No texto Escola de Qualidade, né, que é o seguinte, que ele vai se referenciar para escrever e falar com o diretor, tem, assim, nossa principal queixa como estudantes, e isso não mudou, não era que o trabalho fosse difícil demais, mas sim que era entediante. E o Aaron reclama isso bastante também, que história, por exemplo, é entediante. E essa reclamação era e continua sendo válida. Entediante geralmente significava que não conseguimos relacionar o que nos pediam para fazer com a forma como poderíamos utilizar as nossas vidas. Diga, Lucas. Você desmontou sem querer. Então, essa ideia de que a aula é entediante, a escola é entediante, mostra, por exemplo, como existe um problema sério em achar que falar para os outros sobre as coisas é a forma de ensinar, né? Que nem a gente está fazendo aqui, conversando sobre o texto. Tipo, talvez conversar sobre um assunto ou falar sobre um assunto ou narrar um assunto não seja a melhor forma de aprender sobre ele. O Aaron vai defender isso, né? De que é melhor experimentar de forma prática sobre aquele assunto ou fazer alguma coisa do que ficar conversando ou falando sobre ele. Por exemplo, ele dizia que história não faz sentido porque a história, em vez de começar falando sobre o que eu estou vivendo hoje e voltando no tempo até o lugar onde aquilo começou, ele começa do começo, entre aspas, lá, de uma época que eu não tenho nada a ver, que eu não conheço, que eu não imagino como é que é, e aí vai tentando explicar cada coisa que aconteceu até chegar hoje. Quando chegar hoje, eu já estou de saco cheio de uma aula que falou durante um monte de tempo sobre coisas que eu não me importo, né? Isso é uma forma de pensar assim, como é que a gente entende que o mundo que a gente vive é um mundo cheio de problemas, e esses problemas são
maiores, digamos, do que as disciplinas ou do que o que a gente ensina na sala de aula. Não existe história, geografia, ou sociologia, ou matemática separada do lado de fora, na natureza. Todos os problemas são misturados. O problema de história do Brasil tem a ver com a matemática, no sentido de como é que a gente contabiliza e entende os conjuntos, as relações entre os conjuntos e as mudanças que aconteceram. Tem a ver com química, porque tem a ver com a história dos produtos e das coisas que a gente fez no Brasil, né? Seja da extração do ouro, o mercúrio que usou, ou o pau-brasil ser um corante, como é que é esse processo químico para tecer e pintar, né? Tem a ver com a geologia do mundo, tem a ver com tantas coisas diferentes que a gente geralmente separa para poder dar aula, né? Será que não tem uma forma diferente de pensar o ensino que saia dessas disciplinas, né? Eu acho que agora, cada vez mais, tipo, é necessário, tipo, o ensino multidisciplinar, né? Acho que sempre foi, né? Não sei se agora mais do que antes. Acho que fica mais claro para a gente a separação ser artificial, mas é engraçado porque a própria ideia de existirem as disciplinas depende de uma não separação anterior, né? Porque, por exemplo, não existiu sempre a sociologia, ela é mais recente. Então, o que era a sociologia antes? Ninguém pensava na sociedade, na cultura antes? Pensava, né? Mas estava em outra matéria. Estava na história, na filosofia. Então, a própria ideia de que existe algum mundo em que as caixinhas são separadas completamente é uma loucura. A finalidade disso não é didática, da separação em matérias? Então, diz que sim, que é pela didática, mas tem muito mais a ver com a ideia da especialização do conhecimento, né? No sentido de que o conhecimento, ou o mundo a se conhecer, né, ele é tão vasto que é impossível você se especializar em tudo. Tipo, no passado você teria, sei lá, o Da Vinci tentando ser matemático, físico, desenhista, pintor e tal. Mas é tanta coisa que você tem para aprender e possíveis investigações a se fazer que se beneficia, digamos, confiando que os outros saibam sobre os outros assuntos e você se especializa só em um. Então, digamos, seu estudo no ensino médio, ele é o mais amplo possível, para você ter uma noção sobre tudo o que está acontecendo no mundo. E aí, no ensino superior, você vai ter um pouquinho mais de assuntos sobre um tópico só, né? Tipo, tudo sobre coisas vivas, biologia. E aí, você vai para o mestrado, você vai escolher uma área específica da discussão da biologia. Então, em vez de falar sobre todas as coisas vivas, você vai falar sobre moluscos. E aí, no doutorado, você vai falar sobre um polvo específico que está sendo ameaçado num ecossistema específico, porque ele é diferente e tal. Então, a ideia de que o conhecimento é tão grande que você precisa que as pessoas vão fazer esses pequenos furinhos na bolha lá de alguma novidade, num detalhe mínimo, para poder continuar avançando no campo. Porque se você precisar todo mundo saber tudo, você não consegue ir a lugar nenhum, digamos. Então, o professor ele simula isso quando ele está no ensino médio, ensinando matemática só, ou história só. A ideia de que existe uma especialização do conhecimento que precisa ser reconhecida, e se não tiver alguém que só estuda matemática, não vai ter como ensinar tudo que a pessoa precisa saber sobre números e lógica e coisas assim, sabe? Claro que pode ser questionado isso, mas é o sentido, né? Tipo, já se perguntou por que você acredita que o motorista do ônibus sabe dirigir o ônibus e sabe para onde está indo com o ônibus? Ou então, por que você acredita que a pessoa vai aceitar esse papel escrito real quando você recebe e dá para outra pessoa? Tipo, são muitas circunstâncias que a gente confia, assim, né, nesse sistema social. Quer falar, Alice? Pode falar. Eu queria só comentar, assim, eu sou professora, né, sou professora de artes na escola pública e, assim, é interessante também como há uma certa valorização de certas disciplinas, né, em detrimento Sim. de outras. Por exemplo, a disciplina arte, a gente tem uma aula semanal, enquanto português, matemática, né, são 5 aulas semanais. E aí, assim, dá para entender um pouco interesses, né, assim, da sociedade, né, como a sociedade quer se formar, né, de uma maneira muito mais, assim, a gente entende, né, por que matemática e português é mais importante, né, são matérias funcionais, digamos, né, e as demais, assim, como a história também tem menos tempo, mas é bem mais do que a arte, né, que, assim, de alguma forma trabalha com o pensar e o fazer, né, de maneira muito conjunta, então é muito injusto, né, assim, mas que é difícil pra caramba Sim, trabalhar nesse tempo.
não tem uma base que justifique isso, sabe? Tipo, se você pensar em termos financeiros, tipo, não, porque matemática, química, física vai precisar para fazer as coisas do mundo que dá dinheiro. Hoje em dia, cinema, desenho animado, videogame, é um dos mercados maiores que tem, né? Tipo, a Coreia do Sul exporta as novelas e o Brasil exporta as novelas. Roteiro, influência, né? O poder e influência de ser conhecido, virar destino turístico e tal, tipo, seria mais interessante ter mais aulas de arte do que talvez outras. E assim, quando você pensa na aplicação prática dessas aulas, tipo física, química, matemática, elas nem necessariamente têm um retorno tão óbvio quanto a arte pode ter, né? Tipo, se as pessoas reclamam que a qualidade dos músicos, ou dos pintores, ou dos fotógrafos, ou do que for tá pior, por que não ter isso como uma coisa que a gente valoriza mais, né? Tipo, não gosta que o funk seja esse tipo de som, tenha mais aulas de música desde o começo da escola. Provavelmente vai ter músicos melhores, mesmo que façam funk ainda assim, sabe? E ele menciona também a respeito da formação, né, de professores. E você também citou, né, como que tem muitos professores no Brasil que não têm formação na área. É curioso também porque, por exemplo, arte é uma disciplina, né, eu falo desse lugar, porque, tipo assim, a gente trabalha com várias linguagens, né? Eu tenho formação em artes visuais. Aí eu não trabalho bem dança, teatro, música, que são outras disciplinas, são outros conteúdos, outras linguagens, né, que estão ali no currículo, né? A gente não dá conta disso, além de tudo, sei lá, tem uma prova, a gente perde a semana todinha, né? É muito, assim, estranho, né? E parece que tem uma lógica por trás, assim, uma sem lógica, né? Mas é essa questão, assim, de até, por exemplo, alunos que têm mais acesso, né, financeiro, aquela questão que você estava falando de Bourdieu, né? Sei lá, já foram no museu, né? A gente está numa cidade que não tem, assim, museu de arte, por exemplo. Então, os alunos não têm mínimo acesso à arte. E aí, a escola seria esse lugar, mas também não é, né? Não é interessante formar pessoas com esse capital social, né? Sim. Isso lembra o governador, acho que foi do Rio Grande do Sul, alguns anos atrás, que disse que não queria policiais com nível superior, porque eles não obedeciam direito. Então, às vezes, a pessoa saber que existem outros mundos, né, de música, de pintura, de cultura, atrapalha em ela ser uma pessoa que obedece direito e que não questiona, sabe? Diga, Felipe, você queria falar também? Não, eu acho que o modelo é tão centrado naquilo de português e matemática que as outras disciplinas elas acabam ficando meio que renegadas, assim, no sentido de... eu lembro do tempo de escola que tinha, por exemplo, pessoas que não se davam bem com português e matemática e automaticamente é como se o sistema marginalizasse essas pessoas, entendeu? Só pessoas, assim, que, tipo, desenhava, assim, sabe? Um artista, assim, muito foda, entendeu? E essas pessoas eram marginalizadas e acabavam acreditando que de fato elas fossem, sei lá, pessoas burras, porque ela não se encaixava naquilo que o sistema queria que ela fosse. Olha, você tem que ser bem de português e matemática, basicamente, né? Para você ser alguém na vida, por exemplo. E o cara é o desenhista ali que fazia desenho assim realista, sabe? No grafite, fazia umas coisas assim lindas, entendeu? E assim, acho para ela, eu acho que ela cresceu meio que marginalizada, entendeu? E, enfim, eu acredito que hoje, não sei se mudou, mas eu acho que cada pessoa ela tem uma facilidade para lidar com alguma coisa, entendeu? E tem que ter o artista, tem que ter o cara bom de matemática, tem que ter o cara bom de português, entendeu? Mas é foco mais português e matemática, né? Na escola e continua assim, né? E eu acho que todas as outras são tão importantes quanto, entendeu? Sim, essa reforma curricular privilegiou justamente essas disciplinas, né, português e matemática, nessa suposição que a pessoa precisaria falar melhor e saber fazer contas, isso é o que importa. Né? Agora, para quem, por quê, é outra discussão. Diga, Fred. Não, são duas coisas. Uma que existe uma questão também que tudo que exige mais abstração traz mais pensamento crítico e por algum motivo isso não é muito privilegiado, né? Sim. E eu fiquei também com dúvida depois de ouvir a Elise, de perguntar para ela se ela acha que conseguem, o quanto que eles conseguem passar para os alunos em artes. Como assim? Quanto? Assim, você tem uma aula por semana, assim, você consegue desenvolver um contato,
Eu faço o meu melhor, assim, eu tento muito, assim, tento, por exemplo, já levei artista local, sabe, que trabalha com grafite, para a gente fazer uma parede, levo, assim, muita... Assim, agora a gente tem mídia, né, a gente tem televisão nas salas, então eu passo, assim, muitos vídeos, muita música, muita imagem, né, porque eu acho que é importantíssimo trabalhar com leitura de obra, né, leitura, assim, para trabalhar mesmo, né, a capacidade de interpretação, não só do texto, né, texto escrito, mas do texto também visual, né, então, assim, dentro desses limites temporais, eu tento muito. Não sei se eu esclareci, assim. Isso mesmo. E vocês acham que é uma questão, assim, de que isso de você falar, vamos aprender matemática, vamos aprender português e vamos aprender história do ponto de vista de decorar datas, não tem a ver com não querer colocar uma coisa como pensamento crítico, como entender o reducionismo, entender, enfim, as filosofias de conhecimento e tal. Eu acho que é bem isso, sim. Essa questão do pensamento abstrato que você falou, acredito que seja isso, né? Porque, sei lá, é uma forma de ver o mundo, né? Que é trabalhada na arte, e aí acho que podada por isso. Essa é uma coisa que o Aaron, infelizmente, não aborda tanto, mas eu acredito que ele tinha também um interesse artístico que não ficou tão desenvolvido. Como é que você imagina nesse sujeito que se vê independente ou se vê como autor da sua própria história, que não tem o mínimo, né, de uma acessibilidade artística, ou então uma ideia de que está produzindo algo diferente, ou então se expressando? Eu acho que é muito fácil pensar uma educação que reproduz, né, e não que produz sujeitos. Não sei se ficou muito estranho falar isso. Às vezes eu caio muito na linguagem que não ajuda. Mas também, assim, a capacidade de... Assim, desculpa. Fale. Não, assim, que também a questão do criar, né? Que não se quer que se crie, né? O sistema talvez tenha esse interesse, né? Que não... Né, não só você falou a respeito de... você falou como, assim, a sua frase. Eu falei que você tem um sujeito que é reproduzido em vez de se fazer, né? O sujeito criado. Isso. Ou o sujeito que crie, né? Também não se quer isso, né? Que a ideia da reprodução é repetir o molde, né? Então, sim, você ter todo mundo falando a mesma língua, pensando nas mesmas coisas, entendendo o mundo da mesma forma. Homogeneidade, em vez de cada um ser diferente ou fazer do seu jeito. E vocês têm mais algum assunto do Aaron que vocês gostariam de trazer ou falar? Não, a gente já falou bastante, vamos chegar nas 2 horas agora. Eu agradeço bastante vocês terem vindo, gente. Acho que foi bem mais legal assim do que no formato que a gente fez antes, do podcast live, falando sozinho. E assim, a contribuição de cada um, mesmo que vocês às vezes fiquem sentindo que estão inseguros ou que não é tão importante, eu acho que agrega bastante. Eu ainda falei demais, prefiro falar ainda menos do que eu falei. E foi muito bom ter vocês aqui, espero que a gente possa continuar isso. Vocês continuariam aparecendo, gostaram da experiência, não? Foi muito bom. Eu gostei também, achei ótimo. Eu perdi a primeira, que foi no formato podcast, e aí, mas eu consegui vir nessa, gostei bastante desse formato aqui, é bom. Mesmo falando pouco, é bom poder pensar junto aqui e ver, tipo, ter algumas ideias. Muito legal, gente. Então, mês que vem, a gente vai ter, mais ou menos pro final do mês, outro encontro assim, com outros 2 textos. Antes disso, eu vou estar disponibilizando eles, claro. Todos os textos do Aaron estão lá no blog, mas é mais de 400, então não sei quem é que tem tempo para fazer isso, que não seja eu. Então, como já falei em outros momentos, não sei se vocês me conhecem tão bem assim, eu estou nessa missão de tentar escrever um livro sobre o Aaron. Eu sou sociólogo pela Federal da Bahia, fiz mestrado na Universidade
Federal do Rio de Janeiro em computação e engenharia da computação, na verdade, que é o curso lá de informática e sociedade, para discutir essa relação de tecnologia e sociedade. E fiz doutorado lá também, e agora eu estou aqui na Universidade da Virgínia como um pós-doc pesquisador. Aí meu projeto é sobre fake news, mas também sobre o Aaron, em que eu tento escrever esse livro. E estou com o Instituto Aaron Swartz desde o ano passado, retrasado, e toco nesse projeto. Então, eu fiz uma espécie de banco de dados com todos os livros que o Aaron citou e tudo que ele escreveu para poder fazer o livro. Fala aí, Lucas. Vai ter a visita com a mãe do Aaron com relato para o livro, alguma coisa assim? Eu pretendo. Ainda vou ficar mais um ano aqui até 2026, agosto mais ou menos, então eu vou tentar fazer essa visita. A ideia do livro é ser esse Aaron Swartz, sociólogo aplicado, que é o que ele botou no Twitter dele, né? Então a ideia é procurar essa teoria social, essa forma do Aaron de pensar a sociedade. Então é isso, gente. Muito obrigado. Alguém quer falar alguma coisa antes da gente se despedir? Então, valeu, até a próxima. Muito obrigado por terem vindo. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Boa noite, pessoal. Valeu por gravar, Lucas.